Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus que excede todo o entendimento guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Uma nova geração se prepara para a promessa. Deus renova gerações, mantém suas promessas, seu povo ele sempre prepara para aquilo que vem, para aquilo que está por vir. No nosso texto hoje é uma nova geração, uma nova contagem do povo de Israel. Nesse contexto, acontece esse lugar de nós passarmos por todo o relato, de passar por pragas, por momentos diferenciados na tribo, no povo de Israel. Israel agora está chegando ao final da sua caminhada pelo deserto. Uma geração precisa ser preparada para entrar na terra prometida. Todos que o Senhor tirou do Egito, nenhum deles entraram a não ser Josué e Caleb. Números 26 é aquele lugar de uma nova contagem, é um novo momento, um novo preparo. Deus ordena a Moisés e Eleazar que façam esse recenseamento do povo, para que agora, depois de quase 40 anos, ele tenha um cenário diferente, uma nova geração daquela que havia saído do Egito. E praticamente desapareceu. Só seus filhos estão prestes a receber a promessa. E aí vem a ordem para o recenseamento. Nesse texto, que é um texto longo, eh, nós teremos então esse lugar de contagem. Espero que você esteja aí com a sua Bíblia e acompanhe fielmente essa leitura, porque também é um lugar de aprendizado. Depois da praga, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel, segundo as suas famílias. Contem todos os 20 anos para cima que possam servir no exército de Israel. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar falaram com eles e disseram: façam um recenseamento dos homens de 20 anos para cima, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Eles foram os israelitas que saíram do Egito. Os descendentes de Ruben, filho mais velho de Israel, foram de Enoque, o clã Enoquita, de Palu, o clã Paluíta, de Esron, o clã Esronita, e de Carme, o clã Carmita. Essas foram as clãs de Ruben, foram contados 43.730 homens. O filho de Palu foi Eliabe, e os filhos de Eliabe foram Nemuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, foram os líderes da comunidade que se rebelaram contra Moisés e contra Arão. Estando entre os seguidores de Corá, quando se rebelaram contra o Senhor, a terra abriu a boca e os engoliu juntamente com Corá, cujos seguidores morreram quando o fogo devorou 250 homens que serviram como sinal de advertência. A descendência de Corá, contudo, não desapareceu. Os descendentes de Simeão, segundo seus clãs, foram de Nemuel, o clã Nemuelita, de Jamim, o clã Jaminita, e de Jaquim, o clã Jaquinita, de Zerá, o clã Zeraíta, de Saul, o clã Saulita. Esses foram os clãs de Simeão. Havia 22.200 homens. Os descendentes de Gade, segundo seus clãs, foram de Zefon, o clã Zefonita, de Age, o clã Agita, e de Suni, o clã Sunita, e de Osni, o clã Osnita, e de Eri, o clã Erita, e de Arode, o clã Arodita, e de Areli, o clã Arelita. Esses foram os clãs de Gade, foram contados 40.500 homens. E Onã eram filhos de Judá, mas morreram em Canaã. Os descendentes de Judá, segundo seus clãs, foram de Selá, o clã Selanita, de Pérez, o clã Perezita, e de Zerá, o clã Zeraíta. Os descendentes de Pérez foram de Esrom,
clã Esronita, e Amuel, o clã Amulita. Esses foram os clãs de Judá, contados 76.500 homens. Os descendentes de Zacar, segundo seus clãs, foram de Tolá, o clã Tolaíta, e de Puá, o clã Punita, e de Jazube, o clã Jazubita, e de Sinom, o clã Sironita. Esses foram os clãs de Zacar, foram contados 63.300 homens. Os descendentes de Zebulon, segundo seus clãs, foram de Sered, o clã Seredita, e de Elon, o clã Elonita, e de Jaleel, o clã Jaelita. Esses foram os clãs de Zebulon, foram contados 60.500 homens. Os descendentes de José, segundo seus clãs por meio de Manassés e Efraim, foram os descendentes de Manassés, de Maquir, o clã Maquirita. Maquir foi o pai de Gileade. De Gileade, o clã Gileadita. Estes foram os descendentes de Gileade, de Gezer, o clã Jezerita, e de Eleque, o clã Elequita, de Asriel, o clã Asrielita, de Siquém, o clã Siquemita, de Semida, o clã Semidaíta, e de Efer, o clã Eferita. Zelofeade, filho de Efer, não teve filhos, teve somente filhas, cujos nomes eram Alá, Noa, Ogla, Milca e Tirsa. Esses foram os clãs de Manassés e foram contados 52.700 homens. De Sutelã, o clã Sutelaíta, de Bequer, o clã Bequerita, de Taã, o clã Taanita. Estes foram os descendentes de Sutela, de Herã, o clã Erenita. Esses foram os clãs de Efaim, contados 32.500 homens. Esses foram os descendentes de José, segundo seus clãs. Os descendentes de Benjamim, segundo seus clãs, foram de Belá, o clã Belaíta, de Asbel, o clã Asbelita, de Airã, o clã Airamita, e de Sufã, o clã Sufamita, e de Ufã, o clã Ufamita. Os descendentes de Belá, por meio de Ardinamã, foram de Arde, o clã Ardita, e de Naamã, o clã Naamanita. Esses foram os clãs de Benjamim, e foram contados 45.600 homens. Os descendentes de Dan, segundo seus clãs, foram de Suã, o clã Suamita, e esses foram os clãs de Dan. Todos esses clãs Todos eles clãs suamitas, foram contados 64.400 homens. Os descendentes de Assé, segundo seus clãs, foram de Iminã, o clã Iminaíta, de Isvi, o clã Isvita, e de Beraías, o clã Beriaíta. E dos descendentes de Berias, de Eber, e do o clã Eberita, de Mequiel, o clã Malquielita. Asser teve uma filha chamada Sera. Esses foram os clãs de Asser, e foram contados 53.400 homens. Os descendentes de Naphtali, segundo seus clãs, foram Jazreel, o clã Jazelita, e de Guni, o clã Gunita, de Gezer, o clã Gezerita, de Silém, o clã Silemita. Esses foram os clãs de Naphtali, foram contados 45.400 homens. O número total dos homens de Israel foi 601.730. Disse ainda o Senhor a Moisés: a terra será repartida entre eles como herança, de acordo com o número dos nomes alistados. A um clã maior deu uma herança maior, a um clã menor uma herança menor. Cada um receberá a sua herança de acordo com seu número de recenseados. A terra, porém, será distribuída por sorteio. Cada um herdará sua parte de acordo com o nome da tribo de seus antepassados. Cada herança será distribuída por sorteio entre os clãs maiores e os menores. Estes foram os levitas contados segundo seus clãs: de Gerson, o clã Gersonita; de Coate, o clã Coatita; de Merari, o clã Merarita. Estes também eram clãs levitas: o clã Libinita, o clã Hebronita, o clã Malita, o clã Musita, o clã Coreita. Coate foi o pai de Anrã.
O nome da mulher de Arão era Joquebede, descendente de Levi, que nasceu no Egito. Ela lhe deu à luz Arão, Moisés, Miriam, irmã deles. Arão foi o pai de Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram quando apresentaram uma oferta como fogo profano perante o Senhor. O total dos levitas do sexo masculino, de um bebê de idade para cima que foram contados, foi de 23.000. Não foram contados junto com os outros israelitas, porque não receberam herança entre eles. São esses os que foram recenseados por Moisés e pelo sacerdote Eleazar, quando contaram os israelitas nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Nenhum deles estava entre os que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando contaram os israelitas no deserto do Sinai. Pois o Senhor tinha dito àqueles israelitas que eles iriam morrer no deserto. E nenhum deles sobreviveu, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Aqui estão todos aqueles que foram contados dessa geração que entraria na terra prometida. Deus ordena esse novo recenseamento, uma nova geração é contada, e são contados descendentes de Ruben, Simeão, Gade, Judá, Isacar, Zebulon, José, por meio de José, que era Manassés e Efraim, e vem Benjamim, Dan, Assé e Naftali. Ao final, tudo isso deu 601.730 homens, e a herança seria distribuída entre as tribos. Os levitas são contados separadamente, porque eles não recebem herança, eles recebem um tratamento diferente. Nem todos têm as mesmas responsabilidades. Então, a antiga geração havia passado, essa nova geração está chegando. No primeiro recenseamento, nós tivemos o registro de números que foram contados 603.550 homens que eram aptos para a guerra. Em números agora, 26, nós vemos 601. 730, apesar de todas as perdas ocorridas durante aproximadamente 40 anos no deserto. Israel continua com um número próximo do tamanho que tinha iniciado a caminhada. Isso evidencia a preservação do povo ao longo de todo esse período, Deus cuidando do seu povo. Que lições nós tiramos desse texto? Antes de começar uma nova etapa, faça uma avaliação. Deus manda contar o povo antes de iniciar uma nova fase. O que é que eu preciso levar comigo? O que é que eu preciso deixar para começar essa nova fase? Não permita que os erros do passado determinem o seu futuro. A geração anterior havia falhado, mas essa nova geração estava diante da promessa. Você pode aprender com histórias anteriores sem precisar repetir os mesmos padrões. O passado pode ensinar, mas não precisa governar o futuro. Continue confiando, Deus não esquece as promessas. Décadas haviam passado desde a saída do Egito, mesmo assim, Deus continuava conduzindo Israel em direção à terra prometida. Entre a promessa e o cumprimento, existe um processo de preparação. O deserto produziu perdas, mas produziu também aprendizados, produziu mudança, e agora Deus prepara essa nova geração para seguir adiante. O que é que Deus está te ensinando hoje? Qual é a próxima fase da sua vida que você precisa parar para analisar e entender como realizar tudo isso? Como está o seu momento agora? Números 26 nos ensina que quando uma etapa termina, nós precisamos parar para analisar. Deus continua trabalhando, ele levanta outra geração, renova os propósitos, prepara o povo para viver as promessas. E como está a sua vida? Está diante de um novo momento? Precisa se preparar para esse lugar, para se transformar também, para aprender? Como é esse momento para você? Até nosso próximo momento de leitura da Palavra de Deus.